Como ter uma boa saúde emocional? Esse é o segundo exemplo, o segundo passo. Eu gravei um outro vídeo falando sobre isso. Como é que você está? Espero que bem. Meu nome é Fernando. É um prazer tê-lo por aqui, ou tê-la por aqui. E a gente vai aprender um pouco mais sobre isso, sobre esse assunto de saúde emocional. Por quê? Primeiro, porque tudo aquilo que tem ligação com a nossa saúde é extremamente relevante e importante. Segundo, porque o meu desejo é que você possa crescer todos os dias 1%, assim como eu procuro estar vivendo. E eu espero que esse vídeo contribua com você. Então, se for esse o caso, você, por favor, compartilha, comenta, se inscreve no canal, apoie de alguma forma para que a gente, sabe aquele dito que viralizou por aí, juntos somos mais fortes? É uma verdade, uma verdade. É dito aí, tem um sábio que disse que se você quer ir mais rápido, vai sozinho, se você quer ir mais longe, vá acompanhado. Eu esqueci que é o autor, de repente até coloco na descrição, mas bem. Eu queria que a gente pensasse sobre isso, saúde emocional. E por que esse tópico, esse assunto, saúde emocional, tudo que envolve a nossa emoção, deveria ser aquilo que nos liberta, que nos dá conhecimento, que nos dá crescimento, mas várias vezes, ainda mais agora, nos dias atuais, as nossas emoções têm sido o nosso cárcere. As nossas emoções têm sido o nosso calabouço. As nossas emoções têm sido aquilo que, ao invés de nos aproximar de nós mesmos, do nosso sentido de vida, de uma saúde, é aquilo que tem nos deixado mais doente. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com isso. A gente tem emoção desde o momento ali intrauterino. Lá no ventre da mãe, a criança já começa a lidar com as emoções a partir deste contato com a mãe. Mas até hoje, eu, no meu caso, já com mais de 40 anos, ainda não aprendi a lidar totalmente com as minhas emoções. E você também não. E eu queria que a gente conversasse hoje sobre esse assunto, sobre esses aspectos que envolvem a emoção, sobre inclusive as emoções. Eu queria estender um pouco hoje, mais nesse sentido da gente pensar. Eu até coloquei no Instagram algum conteúdo sobre isso. E aí, se você achar que é interessante ver separadamente alguns assuntos, eu vou deixar na descrição também um link, depois você clica lá. Se não quiser, também tranquilo. Por aqui vai ter uma síntese maior de tudo isso, mas com um pouco mais de explanação. E a gente conversou lá sobre as 5 características ou as 5 emoções que são universais ou primárias, como alguns costumam dizer. Mas uma coisa é fato, essas 5 emoções estão em todas as pessoas. E aí eu brinquei por lá e vou brincar aqui também. Eu queria te perguntar, em qual você se classifica? Olha só, você é uma pessoa, você é alegre? Ou, né, alegre? Ou você é uma pessoa triste? Ou você é uma pessoa brava? Ou você é uma pessoa medrosa? Ou você é aqueles nojentinhos, sabe? Mas não no tipo que muitas vezes a gente pensa. Eu vou te explicar. Você é tudo isso e muito mais. Porque na verdade existe pelo menos aí catalogada mais de 27 emoções diferentes que o ser humano tem. Mas essas é tido na ciência, é tido inclusive na psicologia, como as 5 universais, inatas, que todo ser humano tem. Por isso que eu disse que você é tudo isso, eu sou tudo isso e muito mais. E aí quando a gente pensa sobre esse aspecto, sobre alegria, sobre medo, sobre tristeza, sobre nojo, sobre raiva. Tudo isso às vezes vem como um turbilhão em nossas vidas e a gente não sabe lidar. E eu queria que a gente aprendesse um pouquinho hoje para a gente crescer 1% todos os dias. Quando a gente pensa em alegria, essa emoção é aquela que está mais próximo do que é positivo, né? Então, ela está associada ao prazer, ela está à felicidade. Quando a gente alcança algum objetivo, né? Quando a gente pensa mas às vezes, inclusive, essa alegria, ela está atribuída a algumas coisas que até nos traz uma pseudo-felicidade. Mas se a gente quer uma saúde emocional, a gente tem que identificar se essa alegria, se essa felicidade, ela tem constância, ela tem um final produtivo para a minha vida e para aqueles que estão em volta. Quando eu penso em, por exemplo, falei da alegria, quando a gente pensa em tristeza, normalmente a gente se entristece, inclusive
pelas questões externas, por aquilo que vem sobre nós, vem pelos nossos ouvidos, vem por aquilo que a gente vê, e a gente sente algumas coisas, mas a tristeza, ela deve também ser algo para que a gente possa analisar aquilo que está em nossas voltas, aquilo que está em nossa volta, desculpa. Mas a gente faz com que esses estados emocionais, eles se estendam a picos que não deveria. É necessário, sabe, a ênfase desse, eu ia falar só depois, mas a ênfase desse vídeo, como segundo passo, é você se conhecer e se aceitar. Conhecer as suas emoções e aceitá-las. Você tem emoções. Você tem as emoções, entenda isso. As emoções não te têm. Entende? Você deve controlar elas e saber lidar com elas. Não só essas 5, mas tantas outras que acometem as nossas vidas. E um dia a gente tem muito mais do que isso, e às vezes picos dela. A tristeza é uma dessas. Você vai em um velório, você vai em algum local, e aí você se entristece quando você vê algo nesse sentido, mas veja, essa tristeza não é para te aprisionar, é para te fazer refletir sobre aquilo que está acontecendo naquele momento, por que isso está acontecendo, e você aprender a lidar com isso. A emoção não é um estado constante de vida para que você se mantenha em uma só. Por isso que a gente tem várias. Mas às vezes a gente fica preso nessas. E aí tem a outra emoção que é a raiva. E aí às vezes a pessoa se classifica. Eu sou bravão, sou nervoso. Não é não, cara. Não é não. Mulher, você não é homem. O bravão, o nervosão, não. Você pode estar naquele momento. Mas você não é porque... Você não é os seus pensamentos, você não é as suas emoções naquele momento. Você é aquele que contém, você é aquele que deve controlar esses sentimentos e esses pensamentos. Que inclusive essas emoções vêm muitas vezes baseadas daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, daquilo que, como a gente se comporta. E aí a gente se deixa levar por esses momentos e faz deles muito mais prolongados do que deveriam. E aí, eu queria que a gente pensasse sobre isso nesse sentido. Não é para você ficar parado. Você tem que se reconhecer. Primeiro, aceitar que você tem essas emoções. Você precisa aceitar que você tem essas emoções. E a partir disso, de saber que eu sou alegre, sim, eu não sou só triste. Mas eu também não sou só triste. Exatamente. Mas eu também não sou só alegre. Eu não sou aquele cara bravão o tempo todo. Eu sou levado por algumas situações. E agora, o que eu vou fazer com isso? Bem, e tem outros, como por exemplo, eu perguntei se você é nojentinha, mas o nojo, olha que coisa interessante, eu não entendia dessa forma, mas o nojo é algo também que está caracterizado em nós. Sabe que a gente tem repulsa de algumas coisas? Às vezes a gente nem provou nada e a gente aprende a ter repulsa dessas coisas, ter nojo, porque isso já está, essa rejeição. Alguns vão colocar, ao invés de nojo, vão colocar rejeição. No filme Divertidamente, fica a dica aí para quem nunca assistiu, assistir, eles tentam exemplificar ali essas emoções ali naquele filme. E aí, eu queria que você pensasse nisso. Você não é que você é nojentinho, mas isso é também um tipo de proteção para a sua vida. Entenda, pessoal, veja só, as emoções não é para aprisionar a gente, de novo, é para a gente saber lidar com elas e elas serem como defesas. Eu não sou as minhas emoções, eu contenho essas emoções, eu devo utilizá-las para a minha saúde emocional. E eu deixei por último, eu já falei da alegria, já falei da tristeza, já falei da raiva, né? E o medo, eu queria falar dele por o nojo, né? Falei agora há pouco, e agora o medo. O medo, ele é um dos maiores aprisionadores da humanidade. O que era para ser uma proteção se tornou realmente um calabouço terrível. Como diz Augusto Cury, um algoz da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, do nosso ser. O medo nos impede de fazer tantas coisas que às vezes é inacreditável. Se você parar e fazer uma autoanálise e ver quantas coisas você deixou de fazer por medo, e detalhe, esse medo muitas vezes nem era real. E aí que entra também, juntamente com a saúde emocional, a inteligência emocional, se questionar, se perguntar se aquilo ali é real. Inclusive, se esse medo realmente é tudo aquilo que a gente está pensando. Mas bem, o medo ele tem nos aprisionado terrivelmente dessa forma. E eu queria que você entendesse isso. Que você não é o seu pensamento nem as suas emoções, você as contém. E que você deve aprender a lidar com elas. Esse passo hoje é importantíssimo de você aplicar na sua vida. Que você tem emoções, não negue elas. Aprenda a lidar com elas.
aprenda a entendê-las, aprenda a vivenciá-las. Eu vou deixar rapidinho aqui, já vou terminar, 5 formas aqui, dicas, né? 5 passos para você gerenciar suas emoções. Tirei isso do meu irmão, Dr. Jonathan Leônio. Ele passou essas características já faz um tempo e eu copiei elas e eu queria compartilhar com vocês. São elas. Primeira, aceite. Aceite a emoção, sem desespero ou culpa. Você tem elas, não vai ter como você fugir disso, você as tem. Segundo, espere. Não reaja instantaneamente ou impulsivamente às emoções. Elas costumam ser acionadas antes da razão. Terceiro, identifique a emoção, identifique a sua emoção, nomeie ela e reconheça o que você está sentindo. O cérebro reage melhor quando você reconhece aquilo que você está sentindo. Quarto, olhe. Olhe para os seus pensamentos e crenças. A leitura das emoções é feita pelas nossas crenças e pensamentos, sabia disso? É verdade. Então pense sobre isso, olhe. E o quinto, o quê? Um passo de cada vez na hora de agir. Sem pressa de agir, para que quando você possa agir, haja com mais sabedoria. Coloca isso em prática. Eu espero que seja relevante para você. É possível que eu grave um terceiro vídeo sobre isso, esse terceiro passo para a saúde emocional. Mas hoje eu queria parar por aqui. Eu espero que você possa aproveitar. Obrigado por você que ficou até aqui, até o final. E se for relevante para você algo dentro desse vídeo, ou se você lembrou de alguém que pode ser relevante, que tem algum problema com a sua saúde mental, com a sua saúde emocional, eu tenho certeza que daqui ela consegue tirar alguma coisa que é bom para a vida dela, tá bom? Eu vou ficando por aqui muito bem, eu espero que você, melhor do que eu mereço, eu espero que você fique por aí muito bem, nos ajude, compartilhe, comente, se inscreva, clica no sininho e vamos avançar, crescer todos os dias 1%. Um abraço, até a próxima. Tenha saúde emocional.